Muitas pessoas que sofrem um ataque cardíaco costumam começar a tomar medicamentos para reduzir o colesterol, como Crestor ou Lipitor, com a ideia de prevenir um segundo infarto. No entanto, existe a possibilidade de que, em vez de ajudar, esses medicamentos estejam aumentando o risco de sofrer outro ataque cardíaco. O preocupante é que não há estudos conclusivos que demonstrem que esses fármacos previnem efetivamente as doenças cardíacas. Além disso, os efeitos colaterais do Lipitor são alarmantes. Está documentado que pode causar desgaste muscular, perda de memória, demência, Alzheimer e, recentemente, foi vinculado a um maior risco de câncer de mama. O colesterol é fundamental para a produção de nossos hormônios, portanto, ter níveis muito baixos também pode gerar deficiência de vitamina D. Isso é crítico porque a vitamina D é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo, atuando em milhares de receptores do DNA. Sem colesterol suficiente, nem os hormônios sexuais nem os do estresse podem ser produzidos de maneira adequada. Ter o colesterol muito baixo pode ser tão prejudicial quanto tê-lo muito alto. Inclusive, há quem afirme que seus familiares, após tomarem Lipitor, experimentaram uma notável perda de memória. Quem gostaria de enfrentar a possibilidade de perder massa muscular, a memória ou, pior ainda, sofrer de Alzheimer ou demência? Bem-vindos à Nutrição Educativa. Hoje falaremos sobre este tema tão indispensável fazendo referência à doutora Barbara O'Neill, que em uma de suas mais recentes conferências explicou como certos alimentos que parecem inofensivos podem estar sabotando sua saúde sem que você saiba. Em nosso estilo de vida acelerado, é fácil recorrer a alimentos ultraprocessados, carregados de gorduras não saudáveis, açúcares e aditivos que alteram os processos naturais do nosso corpo. Estatísticas recentes revelam que 70% dos adultos consomem esses alimentos regularmente, o que aumenta significativamente o risco de obesidade, doenças cardíacas, diabetes e, por conseguinte, o uso de medicamentos que só o prejudicam ainda mais se você não controlar o que está consumindo dia após dia. Assim, não perca este vídeo, pois mostrarei quais são os alimentos que a especialista no assunto menciona que você deve evitar e porque são prejudiciais para o seu bem-estar. Além disso, darei alternativas mais saudáveis e oferecerei alguns conselhos práticos para que você possa tomar decisões mais informadas e melhorar sua qualidade de vida. Vamos começar. Vamos ao vasto oceano, onde se encontra a maior concentração de sódio, um elemento que faz parte de um conjunto de 92 minerais presentes na água do mar. Desses minerais, cerca de 30% corresponde ao sódio e aproximadamente 50% ao cloreto. Ao evaporar a água, os cristais de cloreto de sódio são os primeiros a se formar. No entanto, o processo que seguimos para obter o sal de mesa é preocupante. Coletamos esses cristais, os branqueamos e adicionamos alumínio para facilitar sua fluidez, resultando em um produto que muitos consumimos sem questionar. O sal de mesa é, de fato, um elemento potencialmente prejudicial. Se injetássemos diretamente esses minerais agressivos em nossa corrente sanguínea, poderiam ser letais. A realidade é que o sódio e o cloreto requerem os outros 90 minerais presentes na natureza para equilibrar seus efeitos no organismo. Dentro de nossas células, o potássio encontra-se em alta concentração, enquanto o sódio predomina no exterior. Para manter esse equilíbrio, as células possuem bombas de sódio e potássio que trabalham de maneira contínua. No entanto, se nossa dieta carece de frutas e verduras ricas em potássio e nos excedemos no uso de sal de mesa, os níveis de sódio podem disparar e os de potássio diminuir. Isso não apenas eleva o sódio no sangue, mas também provoca que as células se inflem, uma condição conhecida como hipertensão. É um fato bem documentado que o excesso de sal de mesa está vinculado à hipertensão. Embora nosso corpo precise de sódio para diversas funções, um consumo elevado pode acarretar sérios problemas de saúde. Um dos efeitos mais significativos de um alto consumo de sódio é o aumento da pressão arterial. Quando ingerimos mais sódio do que nosso corpo pode lidar, retemos mais água para manter um equilíbrio, o que, por sua vez, aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão arterial. Com o tempo, essa hipertensão pode danificar nossas artérias e aumentar o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Pesquisas indicam que reduzir o sal na dieta pode ser eficaz para controlar a pressão arterial, especialmente em indivíduos com histórico de hipertensão. Mas isso não é tudo. Uma ingestão elevada de sódio pode endurecer as artérias, o que poderia contribuir para condições como insuficiência cardíaca ao longo do tempo. Além disso, o alto consumo de sal pode agravar problemas como o colesterol elevado e uma dieta rica em gorduras saturadas, tornando-se um fator de risco adicional para a saúde cardiovascular. É fundamental estar atento à ingestão de sódio, sobretudo naqueles com condições cardíacas. Além disso, o excesso de sal afeta a saúde renal. Nossos rins são responsáveis por eliminar o sódio em excesso do corpo. Mas se os sobrecarregamos com sal, eles têm que trabalhar mais.
Esse esforço prolongado pode levar a doenças renais, impactando nossa saúde geral, inclusive, em casos graves, exigindo tratamentos como diálise. Além disso, uma dieta alta em sódio pode ter repercussões em nossos ossos. O consumo excessivo de sal pode resultar na perda de cálcio pela urina, enfraquecendo a estrutura óssea e aumentando o risco de osteoporose, particularmente em idosos, que são mais vulneráveis a essa condição. Por tudo isso, é essencial prestar atenção ao tipo de sal que incorporamos em nossa alimentação e seus efeitos potenciais em nossa saúde. Agora, quando se trata de cuidar da nossa saúde, há um alimento que merece uma atenção especial: o trigo. Mas por que o trigo? A razão está na forma como evoluiu ao longo dos anos, especialmente devido à hibridação. Originalmente, o trigo era o einkorn, uma variedade com glúten frágil que se decompunha facilmente ao ser moído, cozido e mastigado. Esse trigo primitivo era facilmente digerido, graças à sua estrutura simples. No entanto, com o tempo, mudanças significativas foram introduzidas. Há milhares de anos, o einkorn cruzou-se naturalmente com ervas silvestres, resultando no trigo emmer. Embora essa variedade fosse mais resistente, ainda era relativamente fácil de digerir. Foi no século XX que o panorama mudou drasticamente. O trigo hibridado que começou a ser cultivado nos anos 50 se popularizou nas décadas seguintes, tornando-se o tipo de trigo que consumimos hoje. Se você observar a cronologia, notará que foi nos anos 90 que o uso desse trigo hibridado se generalizou em massas, pães e cereais. De repente, as intolerâncias ao glúten começaram a surgir com alarmante frequência. A razão? A complexidade do trigo hibridado torna muito mais difícil para nosso sistema digestivo decompô-lo. Os termos celíaco, intolerante ao glúten e sensível ao glúten descrevem diferentes reações ao trigo. Mas o que acontece se você decidir evitá-lo completamente? Desafio você a passar 2 meses sem trigo e observar como seu corpo reage. Você pode se surpreender. É essencial reconhecer como o trigo pode afetar nossa saúde, especialmente se você tiver reações adversas. Para muitos, consumir trigo pode provocar sintomas desconfortáveis, inchaço, fadiga, dores de cabeça e problemas digestivos. A evolução do trigo moderno, impulsionada pela hibridação e processamento, tornou um desafio para alguns digeri-lo adequadamente. Apesar de o trigo ter sido um alimento básico na dieta de muitas culturas, é hora de reconsiderar seu lugar em nossa alimentação. Se você sente que o trigo está afetando você, explorar alternativas pode ser um grande passo. Grãos antigos, como espelta e camut, costumam ser mais fáceis de digerir devido à sua estrutura de glúten menos complexa. Além disso, o pão de massa azeda, que utiliza um processo de fermentação, pode ser mais tolerável, pois decompõe o glúten, facilitando sua digestão. Se você gosta de assar, incorporar métodos de massa azeda em suas receitas pode proporcionar opções saborosas e saudáveis. Não devemos esquecer o impacto do consumo excessivo de trigo em nossa saúde geral. Algumas pesquisas sugerem que a ingestão elevada, especialmente de fontes refinadas, pode contribuir para a inflamação e outros problemas metabólicos. Portanto, reduzir o trigo em sua dieta pode ser uma decisão acertada se você deseja melhorar seu bem-estar. Agora vamos falar sobre o açúcar. Este adoçante onipresente na nossa dieta moderna é mais perigoso do que você pode imaginar, pois não só adiciona doçura aos nossos alimentos, mas também pode obstruir as artérias. Isso mesmo, talvez você esteja pensando, mas isso não é o que as gorduras fazem. Deixe-me te contar que o açúcar também tem esse efeito. Este ingrediente comum em nossa comida, especialmente o açúcar refinado, não só engorda, mas também contribui para a densidade do nosso sangue, aumentando o risco de doenças cardíacas. No entanto, existem alternativas deliciosas como as tâmaras, a estévia, o fruto do monge, o mel que nos permitem desfrutar do doce sem os efeitos nocivos do açúcar refinado. O problema com o açúcar refinado é que, apesar de ser uma fonte concentrada de calorias, carece quase completamente de valor nutricional. Quando consumimos em excesso, estamos enchendo o nosso corpo de calorias vazias que, em vez de nos nutrir, substituem alimentos saudáveis essenciais para nosso bem-estar. Este vício em açúcar pode levar a um aumento significativo de peso e, eventualmente, a obesidade, criando um ciclo vicioso que é prejudicial à nossa saúde geral. Um dos aspectos mais alarmantes do açúcar refinado é sua conexão com doenças crônicas. Uma alta ingestão de açúcar pode provocar resistência à insulina, um precursor direto do diabetes tipo 2. Cada vez que consumimos açúcar, os níveis de glicose no sangue disparam, o que obriga o pâncreas a produzir insulina para ajudar nossas células a absorver essa glicose. No entanto, com o tempo, se mantivermos esse consumo excessivo, nosso corpo pode perder a capacidade de produzir insulina de maneira eficiente, levando à resistência à insulina, em última instância, ao diabetes.
Além disso, o açúcar refinado também desempenha um papel no desenvolvimento de doenças cardíacas. Estudos demonstraram que dietas ricas em açúcares adicionados podem elevar significativamente o risco de problemas cardíacos. Um consumo elevado de açúcar pode aumentar os níveis de triglicerídeos, elevar a pressão arterial e causar inflamação, todos fatores de risco bem conhecidos para doenças do coração. O acúmulo de gordura visceral, que muitas vezes é consequência de uma dieta rica em açúcar, é especialmente perigoso, pois aumenta as chances de sofrer ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Não só a saúde física é afetada, o açúcar refinado também impacta a nossa saúde mental. Pesquisas recentes sugerem que um alto consumo de açúcar está relacionado à depressão e à ansiedade. Alimentos açucarados podem provocar picos de energia que rapidamente desaparecem, gerando mudanças de humor e fadiga. Muitas pessoas até desenvolvem desejos por açúcar, buscando constantemente esse impulso rápido de energia, o que torna difícil quebrar esse ciclo. A saúde dental não escapa aos efeitos negativos do açúcar refinado. Este ingrediente alimenta as bactérias prejudiciais em nossa boca, contribuindo para a formação de cáries. Quando o açúcar interage com as bactérias presentes na placa dentária, ácidos são gerados que erodem o esmalte, provocando problemas dentários. Além disso, um excesso de açúcar pode afetar nossa saúde intestinal ao promover o crescimento de bactérias e leveduras prejudiciais, criando um desequilíbrio conhecido como disbiose, que pode levar a problemas digestivos e a um sistema imunológico enfraquecido. Diante de tudo isso, é essencial que estejamos cientes da nossa ingestão de açúcar. Reduzir ou eliminar o açúcar refinado da nossa dieta pode oferecer inúmeros benefícios, como um melhor controle de peso, uma regulação mais eficaz dos níveis de açúcar no sangue e uma maior estabilidade emocional. Em vez de cair na armadilha dos lanches açucarados, busquemos alternativas mais nutritivas como frutas frescas, verduras, grãos integrais e gorduras saudáveis. Não só estaremos nutrindo o nosso corpo, mas também estaremos dando um passo importante em direção a um estilo de vida mais saudável. E bem, também gostaria que abordássemos dois fatores críticos que impactam a saúde do coração: o tabaco e a cafeína. Começando pelo tabaco, este é um dos maiores culpados das doenças cardiovasculares e uma das principais causas de morte evitável no mundo, pois não só prejudica o coração, mas também afeta todo o sistema cardiovascular. A nicotina, o componente viciante presente no tabaco, acelera a frequência cardíaca e eleva a pressão arterial, forçando o coração a trabalhar mais do que o necessário, o que pode resultar em condições graves como doenças cardíacas, além de danificar o revestimento dos vasos sanguíneos, o que contribui para a arteriosclerose, uma condição em que as artérias se estreitam devido ao acúmulo de placa, aumentando dramaticamente o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Mas os perigos do tabaco não param por aí, já que o monóxido de carbono gerado pela queima do tabaco reduz os níveis de oxigênio no sangue, causando fadiga, diminuição do desempenho físico e, a longo prazo, comprometendo a função dos órgãos vitais, enquanto os fumantes crônicos enfrentam um sistema imunológico enfraquecido, o que os torna mais suscetíveis a infecções e doenças crônicas. Por outro lado, a cafeína, muitas vezes vista como um estimulante inofensivo, também pode ter efeitos prejudiciais quando consumida em excesso. Embora uma ingestão moderada de cafeína seja geralmente segura, um consumo elevado pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, provocando ansiedade e estresse, e algumas pessoas até experimentam palpitações ou arritmias como resultado de seu consumo excessivo de cafeína, que também pode interferir no sono, causando insônia e reduzindo a qualidade do descanso, o que afeta negativamente a saúde cardiovascular. Além disso, ambos, tabaco e cafeína, podem influenciar nossos hábitos de vida, já que os fumantes costumam ter dificuldades para manter uma dieta equilibrada ou participar de atividades físicas regulares, aumentando assim seu risco de doenças cardíacas, enquanto aqueles que dependem em grande parte da cafeína frequentemente substituem bebidas saudáveis, como água, por bebidas açucaradas ou cafeinadas, o que pode provocar desidratação e uma nutrição deficiente. Obrigado por me acompanhar hoje para explorar esta lista de alimentos que são os piores para a sua saúde cardiovascular. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre saúde e bem-estar. Cuide do seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Até breve!